Olá, bom dia, a paz do Senhor. Nós iríamos fazer essa live ontem, só que aqui na cidade faltou energia de maneira geral e aí voltou muito tarde. E nós iríamos tratar sobre o livro de 1º e 2º Samuel. E aí o que acontece? Não nos deu a oportunidade de fazer. Bom, nós iremos fazer aqui de maneira resumida, de maneira sintética, uma visão panorâmica dos livros de 1ª e 2ª Samuel, que na realidade é um livro só. E assim, para ajudar também, a internet tá ruim, a conexão tá lenta. E aí o que acontece? Então, nesse sentido, nós iremos dar uma visão geral sobre o livro. E a intenção é dar subsídio para que você possa olhar o texto e entender as partes gerais do texto, para que você possa ter um norte, para que você possa entender a mensagem que foi dita para os seus primeiros leitores, que naquele caso são a comunidade israelita que está no período de Davi, Salomão. E aí o que acontece? E aí, nesse sentido, entendendo o texto, podermos ter uma mensagem prática para nossas vidas. Então, ler o texto, seguir o texto, ler o texto, entender o texto e seguir o texto. Já falei que essa ideia é a ideia do Kevin Van Hoosen, mas enfim. Eu vou ler aqui um texto inicial de 1 Samuel, e nesse sentido, os estudiosos também vão trazer a ideia de que esses primeiros capítulos do livro de Samuel e esse primeiro capítulo inicial é como se ele fosse um prólogo, um sumário que mostrasse o que iria acontecer em todo o livro. Então ele está preparando o leitor para o que vai acontecer em todo o livro. Então nós temos questões importantes dentro dos 2 primeiros capítulos, que vai dar uma noção geral do que irá acontecer em todo o livro. 1º e 2º Samuel, só lembrando que é um livro só. Então assim diz a palavra do Senhor, 1 Samuel. É um texto para a gente ter essa noção e dando essa ideia de que ela traz um sumário, como se tivesse os pontos do que vai ter no livro inteiro. Havia certo homem de Ramataim Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana. A nossa internet aqui está oscilando. Talvez esteja vinculada à energia. Aqui na cidade onde eu moro, ela tem principalmente às 6 horas da noite, ela tem uma oscilação de energia. Aí isso afeta vários outros fatores que estão vinculados à energia. Prosseguindo. Chamado Elcana, filho de Jorão, neto de Eliú, bisneto de Tô, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha 2 mulheres, uma chamava Ana, outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha.
Todos os anos, esse homem subia da cidade de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéia, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival procurava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival procurava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Bom, nós iremos dar uma pausa nesse texto, e a ideia aqui é trazer essa visão geral tanto do livro, e esse texto ele traz, capítulo 1 e 2, ele traz esse panorama geral de todo o livro. Nós vamos orar e darmos continuidade. Na oração nós estamos dizendo que somos dependentes do Senhor para as realizações dos nossos serviços aqui, que nós temos a intenção de servir ao leigo geral que quer ler a Bíblia e entender a sua mensagem e ter uma aplicação para si. Essa é a nossa finalidade. E aquele que serve em alguma comunidade, eu sou membro da Igreja Adoração e Missão e sirvo como membro, coopero naquilo que compete, está dentro das minhas condições em fazer, mostrando que nós precisamos de uma comunidade. E a ideia não é minha. O Igor Miguel, ele trabalha isso muito bem no livro Escola do Messias, publicado pela Thomas Nelson. Em outros materiais também tem essa ideia. Então, o serviço é a ideia de nós estamos vinculados a uma comunidade, querendo ou não. Todos nós estamos vinculados a uma comunidade. E no nosso caso, uma comunidade de crença. Então eu faço parte de uma comunidade, de uma igreja. Senhor, nos ajuda nesta manhã. Nos auxilia e que Teu Santo Espírito possa iluminar o nosso entendimento, aquele que vai ouvir em algum momento, que possa ser instruído, tenha subsídio para que ele possa olhar o texto, compreender o texto e seguir o texto. E só o poder do Teu Espírito que pode fazer isso em corações pecadores como o nosso. Pai, nos auxilia, no nome de Jesus. Amém. Veja, como já falamos, e aí nós vamos repetir de alguma forma, que Samuel
é um livro só, mas veja, ele é uma sequência do período dos juízes. Então, é exatamente quando a gente lê aqui os primeiros capítulos, nós vamos ter esse vínculo, uma crise. Você tem uma crise de liderança, uma crise sacerdotal, você tem uma crise do povo. O povo almeja um rei, o povo quer um rei igual às outras nações. E aqui tem uma questão importante, não sou eu que trago a ideia, os estudiosos vão lidar isso, mas eu vou citar André Daniel Hayek, alguns outros aqui mesmo do Brasil, vai mostrar que essa ideia de querer um rei é o eco lá, e o Marcos Botelho também vai falar. Ele tem um livrinho muito bacana, o Mosaico Bíblico, é um livro sobre hermenêutica, e ele traz uma ideia chamando de hiperlinks, que a gente encontra nas escrituras. E aí o que acontece? Esse quadro, ele sempre, nós temos sempre um propósito com a ideia desse quadro. Nós temos um ambiente do Antigo Testamento, o culto no Antigo Testamento, o sacerdócio e tal. E olha só, ele está apontando para algo maior, uma narrativa maior, que é a cruz. É claro que essa imagem não dá. Essa imagem aqui foi extraída do Brother Bíblia. É um irmão que faz um trabalho muito bacana. E eu ainda não tinha citado ele aqui. Então, e ele traz a mensagem de maneira ilustrada. Muito bacana. Depois você pode entrar lá, vocês, né? Veja, então nesse sentido, a escritura ela tem ecos. E quando nós olhamos o povo olhando e pedindo um rei, o que é que nós vamos encontrar? Eles estão refletindo o eco da Torre de Babel, onde eles querem alcançar os céus. E alcançar os céus naquele ambiente, uma torre que alcança o céu, é chegar ao nível dos deuses. E dizer que eles mesmos são deuses e ele não precisa de um ser maior. Então esse ambiente de Samuel é um ambiente onde o povo não quer mais Deus como regente. Existem termos para isso, mas a gente não vai ficar falando eles aqui. E aí o que acontece? Eles querem que o rei governe. E nesse sentido é não querer essa ação de Deus. Então nós vamos ter personagens e personagens principais, Samuel, Saul e Davi. Só que o livro vai abrir aí mostrando Ana. E Ana que vai ser a mãe do Samuel. E como já falamos, esses primeiros capítulos, ele traz um esboço daquilo que nós vamos encontrar. E existem várias ambiguidades no livro. E aí nós vamos encontrar algo interessante e iremos repeti-los de alguma forma, mas olha só. Nesse próprio livro vai ter uma outra aparição, que é os filisteus, que é um povo chamado filisteus. Era um povo que ficava vivia na parte suoeste da região de Israel, aquela região de Canaã. Eles eram imigrantes da ilha grega, então eram povos que estavam no litoral. E, detalhe, eles vão ser dominadores do ferro, daquela tecnologia para a época de fazer armas de guerra com ferro. Eles nunca foram dominados, nunca eles foram dominados. E o que é que nós vamos ver? Esse povo, ele tem uma influência muito importante para nós entendermos o que está acontecendo no livro de Samuel e em outras partes da Bíblia.
Então, Samuel está nessa época difícil das Escrituras. Ele vai ser profeta, vai ser juiz, vai ser sacerdote, porque esse ambiente lida com isso. E aí, veja, onde o povo grita por um rei e eles têm o texto está mostrando a decadência daquele povo em não querer Deus, mas olha como termina o livro dos Juízes, dizendo que cada um fazia o que queriam. Já existia um jeito de liderança na época, mas eles querem esse jeito de liderança e não a maneira como Deus guiava. Mas o mais interessante, e de forma irônica o texto vai mostrar, é que Deus vai fazer com que aquele povo veja a mensagem, o leitor olhe e veja quem é o soberano. Tem um livro publicado pela CPAD, a Teologia do Antigo Testamento, do Roy Bezuque, parece. Muito bacana. Ele vai mostrar essa construção de que Deus é o regente, e principalmente quando trabalha a ideia da aliança davídica. É um livro bacana, publicado pela CPAD. Então veja, Deus vai permitir Saul, que é da tribo de Benjamim. Olha só, lembra que a gente falou no último comentário que Saul está tendo um problema no livro de Juízes, e aqueles problemas tem guerras, uma guerra civil, e tudo acontece dentro de um povo que é da tribo de Benjamim. E Juízes está fazendo a ponte para o que vai acontecer em Samuel. E Saul vem de onde? Da tribo de Benjamim. Era uma tribo que tinha nome, uma tribo... a sua família, era uma família bem de vida. Então, Davi, como nós colocamos lá nos materiais, geralmente eu ponho um texto escrito, então você pode optar por ler o texto e a gente coloca um videozinho baseado também naquele texto, para que você possa ter uma visão geral de todo o conteúdo. Então, assim, Saul era um homem de boa aparência e foi bem visto aos olhos do povo, mas não tinha caráter. Ele tinha problemas com o caráter. E nós vamos encontrar essa dubiedade e ambiguidade nos personagens das Escrituras. Então, o Davi não é o herói. Salomão não é o herói. Não é porque cita Salomão como um grande estadista, Davi, Salomão como um grande administrador e que construiu, e que, na realidade, o texto está sendo irônico. Então, Saul, ele é fraco como líder. Eu estou terminando o livro de 1 Samuel dentro das minhas leituras, e a gente, por exemplo, tem uma parte lá onde Saul está com o exército inteiro e ele mesmo está com medo de entrar no terreno dos filisteus. O Jonatas, seu filho, temente a Deus, está com um guarda-costas, vou usar essa expressão aqui, e ele entra. E existe um contraste ali enorme. Nossa intenção não é fazer análises gerais de capítulos, mas sim do livro. Mas nós temos ali esse olhar. E mostra, naquele capítulo, vai mostrar que ele é fraco. O Jonatas, que não é o rei, Jonatas, que está só com o seu guarda-costas, vou usar aqui essa expressão novamente, ele entra
O Saul, que está com o exército inteiro, ele não tem coragem de entrar no terreno do inimigo. E ele vai ser rejeitado por Deus, ele quer oferecer sacrifício, ele quer chamar tudo para si. Ele é um homem que, até quando Samuel repreende, ele oferece sacrifício, ele diz, mas eu fiz isso para agradar. Mas não era da maneira como Deus tinha estabelecido o culto. Ele rompe com aquilo que já havia estabelecido. E aí nós vamos ver a aparição de Davi. É um rapaz, um pastorzinho, é um homem filho de Jessé, vai se tornar rei de Israel ainda nos bastidores, então isso não foi público. Até porque tem várias questões dentro do texto que está mostrando isso. E Davi vai ser um homem muito ambíguo. Davi vai ser um homem muito ambíguo. O ciúme de Saul vai fazer com que, esse é resultado desse afastamento dele, de Saul com Deus. Então, Saul vai ter problemas com Davi, vai querer matar Davi. Em resumo, Saul morre em uma batalha. Essa batalha aconteceu e naquele mundo caótico de guerra, ele morre. Existe toda uma questão se ele caiu em cima da espada, se mataram, enfim, esse não é o nosso ponto, mas dizer que ele morreu na batalha. E aí o que é que nós vamos olhar? Os estudiosos vão linkar entre o início da monarquia, entre século XI, fim do século XI, que já iniciando o século X, ao século VIII. Então nós temos essa... Então vamos ligar aqui entre o século X e o século VIII, essa monarquia, que vai até Davi. E aí o que é que nós temos? E aqui é o nosso olhar. Na segunda parte do livro, esse livro vai ser dada a Davi, a atenção vai ser dada ao rei Davi. Davi tem um reinado já consolidado, então ele vai ter uma liderança em parte com o povo, e aí a gente vai achar que as divisões com aquele povo vai ser lá só na frente depois de Salomão. Nós já temos um povo dividido. É claro que Davi vai unificar essas tribos de alguma forma. Só que tem um texto importante, que é importante tanto para entender Samuel como o restante do Antigo Testamento, porque essas expressões, essa aliança, nós temos a aliança noética, nós temos a aliança abraâmica, nós temos a aliança do Sinai, que é uma aliança condicionada, ou seja, Deus tem o seu compromisso e o povo tem o seu compromisso, e esse povo concorda. Só que a aliança davídica não tem o lado do povo, não tem o lado de Davi. É Deus que assume o compromisso de dizer vai ter um descendente. Então veja, quando a gente pega 2 Samuel 5, nós vemos Davi conquistando a cidade de Jebus, e aí tem uma questão importante. Por quê? Então, recapitulando, esse texto de Samuel 7, 2 Samuel 7, é onde vai ter a aliança davídica. É um texto importante para entender a teologia de todo o Antigo Testamento, o que vai ter implicações no Novo Testamento. Então, quando você pega lá o Sermão do Rei, ou o Sermão do Monte, existe um vínculo com essa aliança. Quem é que está lá? Qual é o rei? Mas a ideia não é necessariamente rei, é o reino.
Então nós temos, por exemplo, esse olhar, e esse olhar deve ser direcionado. Então veja, quando Davi conquista a cidade de Jebus, que vai se tornar Jerusalém, a capital, e aí nós vamos ter essa aliança de Deus com Davi no capítulo 7. Então olha, Davi, ele cresce militarmente. Davi, ele passa a usar a tecnologia do ferro que pertencia unicamente aos filisteus. Ele até invade como espião 007 para falar para pesquisar, entender, e ele acaba tendo essas direções de como era manejado o ferro. Então, Davi vai ser um personagem importante, um guerreiro militar, um estadista, só que ambíguo. Então, Davi vai escolher estrategicamente a cidade de Jebus. Por quê? Ela é uma cidade, faz parte de uma terra fértil, tem água. E essa terra não é de ninguém. Ninguém é dono dessa terra. Então Davi estrategicamente faz isso. Só que o que acontece? Davi faz outra coisa importante. Davi trai. Saul não faz nenhum vínculo político no sentido de... Ele faz política, mas ele não faz no sentido de ter construções. Outra coisa, quando a gente pensa naquele povo tribal, que eles são rústicos, e que agora começa a monarquia, a gente acha que vai ter um mundo de palácio, suntuosidade. Não, as coisas ainda continuam rústicas. As coisas vão se organizando, e Davi é quem vai desenvolver isso. Essa ideia quem desenvolve é o Felipe Breder, da Escola dos Discípulos. É outro canal importante que vocês podem seguir lá. Veja, então nesse sentido, Davi, ele pega Jebus e torna capital, ou seja, Jerusalém, e ela está ali no centro, onde vai ligar as tribos do norte e as tribos do sul. Isso é muito interessante. Então, Paulo Afonso, aqui para onde eu estou, está no norte, que é a cidade onde eu nasci. Onde eu estou morando hoje, Botuporã, está sudoeste, já mais para o lado do sul. Davi pega e coloca no meio, onde ligava uma ponte à outra. Então, a capital está exatamente no meio, então ela não pertence a nenhuma tribo. Isso é interessante. E o que é que Davi quer fazer? Lembra que a gente termina o livro de Juízes, o livro de Samuel inicia, e nós não temos uma unidade. Saul não faz isso. Davi vai trazer essa unidade entre as tribos. Isso é interessante. O que Salomão vai desfazer. Então, olha só, isso é importante para entender a mensagem e eu ter aplicações para a minha vida. São questões. É claro que aqui estamos lidando com pitadas de hermenêutica, a maneira como eu passo, questões vinculadas à homilética, o que a gente vai em algum momento trazer, trabalhar essa questão hermenêutica, homilética. E o que você me pergunta, o que eu tenho a ver, que são simples como? Isso tem tudo a ver. Isso lida um modo como eu lido com as pessoas. O meu entende, mais uma vez, a ideia não é minha, é do Igor Miguel. A maneira como eu entendo que eu estou envolvido em uma comunidade e que de alguma forma eu estou vinculado a uma crença, isso vai ter reações como eu lido no meu trabalho, como eu lido na minha família. Eu estou vinculado dentro dessa ambiguidade. Eu, Renato Bezerra de Sá. E o grande fator é o poder de Deus que lida com restauração. Isso, o que faz
pessoas como eu que tem quedas e que faz estragos e que de alguma forma volta por bondade e misericórdia. Essa graça restauradora. E nós devemos identificar os nossos, eu vou usar uma linguagem narútica, os nossos, como é que eles chamam? Chukakos, que é uma linguagem dentro da mitologia do Naruto para referir-se a demônios, que na realidade dentro da linguagem da psicologia é os nossos conflitos internos. Então olha só, Davi traz unidade e isso é interessante. Nós temos uma guerra. Eu lembro quando eu era menino, eu ouvia um programa que talvez se der certo semana que vem, Deus permitir, tinha uma trilha sonora do que eu até descobri agora, depois de, anos, que passava num programa de rádio, um programa policial, era o Honda 950. E aí tinha uma trilha, bam, 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 que era trilha de filmes faroeste. Tandam, dum, dum. Eu ouvi tanto aquela trilha sonora no horário do almoço, acho que era de 1 hora para frente, nem lembro mais. Que aquilo ficou gravado, mas aquele era um programa policial para mostrar a ideia de conflitos. E nós temos isso dentro de Samuel, isso vai invadir o livro de Reis. Ele vai preparar esse cenário. Então, nesse sentido que nós temos Davi trazendo a unidade. Aí Davi, chega em algum momento, ele diz, eu vou construir uma casa para Deus. E a resposta de Deus e aí o Roy Bezuki, no seu livro Teologia do Antigo Testamento, vai desenvolver isso muito, muito legal. Um livro publicado pela CPAD, vale a pena você conferir, ler. E aí você me refiro àqueles que possam de alguma forma estar vinculado a algum exame um pouquinho mais profundo, não profundo, mas um pouquinho mais, não passa aquém daqueles que já são mais leigos, aqueles que são dona de casa, aqueles que trabalham no seu comércio, que quer ler apenas para edificação sua, com o seu próximo, com o seu patrão, seu empregado, que lida com relações humanas. Deus diz a Davi, eu vou construir uma casa para ti. E aqui tem uma questão interessante, porque a palavra casa, existe um termo técnico para a palavra casa. E a palavra casa, ela pode se referir à família, ela é um termo que vai mudando conforme o texto. Então, quando você lê lá em Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Depende. Então, quando eu olho um texto, uma palavra, eu tenho que ambientar o que ela está significando naquele texto. Ela não é uma só para qualquer parte. Então, Davi está dizendo, Senhor, eu vou construir uma casa para ti. Deus está dizendo, não, eu vou construir uma casa para ti. Só que não é uma casa-templo. É uma casa dinastia. É uma descendência. E aqui, olha o apontamento. Ele está falando de um rei maior, de um rei eterno. E isso é interessante. Então, Deus está dizendo que não vai faltar quem ocupe o trono de Davi. Lá Daniel vai fazer isso na sua visão. O Novo Testamento vai iniciar mostrando no Cântico de Maria, mostrando a descendência, esse trono de Davi. Então, para a gente entender esse olhar dentro do Novo Testamento, nós não entendermos que a Bíblia não é um corpo isolado. Ele é um todo. Nós, os irmãos reformados, aqui não é uma crítica.
Na realidade, geralmente eu nunca faço crítica aos irmãos reformados. Claro, tem sim, é óbvio, mas esse não é o ponto. Meu ponto aqui é dizer que os irmãos reformados, eles lidam com essa ideia, olha, não é um testamento, segundo testamento, é um só, mas eles estão divididos por questões didáticas. Mas é uma narrativa só. E aí nós encontramos narrativas menores dentro de uma maior, dentro de uma maior. E Davi é isto. Então você tem um reino e ele está vinculado. Então Deus faz essa aliança com Davi. E esse é um texto importante que vai discorrer entre os profetas, entre todo o Antigo Testamento. Essa aliança do Sinai, ela era condicional, o povo tinha que fazer a parte. A aliança davídica não. Independente de Davi, Deus iria cumprir, porque ele fez o acordo. E aí vem a ideia do reino de Deus. Esse reino que não tem fim, não depende do homem. É tanto que a gente vai ver as tragédias na vida de Davi. Então, Davi vai unir as tribos. Ele vai ser um homem que tem várias vitórias, conquista, une. Ele tem vários fatores positivos. Mas é um homem ambíguo. Resumindo esse ponto, essa aliança davídica, ela vai olhar todo o Antigo Testamento. É um texto importante para entender. E aí até livros como Hebreus, partes importantes do Novo Testamento. Só que uma das coisas interessantes da Bíblia é que ela não mostra os lados obscuros dos seus personagens. Ela faz questão de mostrar que esses personagens são ambíguos, têm problemas. Então Davi vai cometer pecados graves. Segundo Samuel 11, no dia que os reis saíam para a guerra, Davi fica em casa. Ele vê a mulher de um estrangeiro, Urias, chama a mulher, deita com ela, tem relações com ela. Toda uma história que a gente poderia contar, mas o texto mostra o erro dele. E a intenção do texto é que esse erro não seria ocultado. A Bíblia, ela mostra a ambiguidade dos seus personagens. E isso faz parte da natureza humana. E a literatura nos ajuda. Então, nos ajuda a identificar os nossos conflitos internos. O profeta aponta o pecado de Davi, ele é repreendido, ele se arrepende, e aí nós temos duas coisas importantes, e não sou eu. Você vai lá no Rota Rádio Transmundial, tem um curso do Antigo Testamento, teologia, curso de teologia, entre eles está a parte do Antigo Testamento. Luiz Saião está lá trabalhando e ele fala algumas coisas interessantes. Deus vai mostrar o lado restaurador de Davi, Deus restaurando a Davi, e um processo dessa restauração é que é a vinda de um filho. Então Deus está restaurando. E é a partir de Salomão que vai ocupar o trono. Então, o que está acontecendo? Deus, com o seu perdão, a sua restauração, traz aquilo que era impossível de imaginar a nossa mente. Nós acreditar, não, será que veria essa restauração? Mostrar que é um ato de Deus. Deus que restaura pessoas. E aí o que é que nós vamos ver? Deus restaurando esse homem.
Mas olha só que tem as consequências do seu erro. Então nós vamos ver um conflito dentro da família. O filho Absalão quer ocupar o trono, quer usurpá-lo, existe morte, Absalão morre, tem vários problemas familiares. Se esse Absalão que é um homem imoral, enfim, nós temos essa problemática. E olha só, a gente acha que o único pecado de Davi foi o adultério com Batseba. E a gente acha que esse foi o mais grave. É claro que existem hierarquias de pecado. Você pega um Hitler que pega alguém que matou uma pessoa e pega Hitler. Ou seja, você tem hierarquias de pecado. Tudo bem. Mas olha só, Davi, ele comete outro pecado. Ele quer ver o tamanho do seu poder. Olha só. Ele vai fazer um outro recenseamento. E recenseamento, quando você pega o livro de Números, que nós já vimos, e Números quer lhe dar exatamente sobre recenseamento. Depois você volta lá nas aulas, que está lá no canal do YouTube. E aí, se não se inscreveu, se inscreva. Olha só. Ele quer mostrar ou quer ver o tamanho do seu inimigo, então ele vai mandar espiões, é o 007. A gente acha que é tudo novo. A galera copiou a Bíblia e colocou lá no cinema. Então eles vão ver o tamanho do seu exército, se ele pode guerrear com o inimigo. Ou o rei quer ver como é que está o seu poder interno. E isso não era permitido, e foi o caso de Davi. Ele queria ver o tamanho do seu poder. Ele queria ver o quanto ele estava poderoso. Agora aqui a gente já tem a queda de Davi. Aquele jovenzinho, pastorzinho que vence Golias em nome do exército. Não, agora ele é o seu poder. Já faz muitos anos. E eu vejo esses pastores sempre cometendo às vezes sem noção do que estão fazendo, outras vezes tem noção. Olha uma coisa. Vou contar aí 20 anos. Por baixo, 20 anos. E aí você vai em lugares diferentes que já andei, é quase que idêntico. Então, o pastor vai trazer um pregador de fora. O que ele faz para mostrar ao pregador quantas pessoas ele tem, ele sai chamando a galera toda da área rural, trazendo para a igreja. Olha, eu tenho um rebanho tal. Aí outro problema, hoje nós estamos em falta, as pessoas não estamos com um número reduzido de pessoas aqui e tal. Ou seja, sempre lidando com aquilo que está no controle do seu poder. Muito semelhante, muito semelhante. E aí Deus vai repreender Davi. Agora ele mandou outro profeta. Já não é mais o Natan, é Gad. E ele manda escolher 3 castigos. Davi não sabe nem escolher os castigos. Tão perdido que ele está, desorientado. Mais uma vez, arrependimento. Esse é um lado de Davi sensível. Se arrependia, tal. O oposto de Saul, que queria justificar os seus erros. Resumindo, ele compra um local para oferecer um sacrifício. O cidadão lá quer dar o sacrifício, tal. Não, eu vou comprar, não vou oferecer nada, eu sei o que não custe. Mas o ponto ali é para mostrar que esse local onde ele compra vai ser o local que vai ser construído o templo de Salomão.
Então, o livro de Samuel, ele lida com isso. Recapitulando aqui o livro, pontos importantes. Então, já falamos que o livro é um só livro. Não é, antigamente não cabia era o rolo grande, não cabia nessa divisão. Então, depois dividiram, e ficou assim dividido, 1º e 2º Samuel, mas antes era um só. Mas o que é importante para eu, você e qualquer leitor que quer entender a mensagem, é preciso entender o que foi dito para os seus primeiros leitores. E dentro da literatura, ela existe uma unidade literária. Então eu não posso dividir o livro simplesmente assim, 1º e 2º Samuel. Ele tem um grande tema e é Davi. Davi é o tema. Então tudo gira em torno de Davi. Ele é central em toda a Bíblia, só que no livro de 1º e 2º Samuel isso é mais visível. Então o reinado de Davi vai estar vinculado ali. Saul é importante, Samuel é importante, outros personagens. Mas Davi é aquilo que chama-se, e o Marco Botelho, no seu livro Mosaico Bíblico, vai desenvolver isso muito bem, a ideia do clímax. Davi é o clímax. E aqui ele é o ponto maior dentro de uma narrativa, de um drama. Davi é o ponto central. Só que detalhe, esse ponto central ele está dentro de um outro clímax maior, que está apontando para o Messias, para um reino excelente e eterno, duradouro, que não terá fim. Então você pega o Sermão da Montanha, Jesus, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que choram. Aí a galera está dizendo, que é mais ou menos a ideia de Judas. Eu estou achando que esse homem vai tomar o reino, nós vamos combater esse domínio militar de Roma. Você chega no Apocalipse, o reino é do Senhor e de seu Cristo. Você tem um império ali dominando, mas ele está dizendo que quem dá glória a César ou quem dá glória ao Rei dos Reis. E o livro está lá dizendo, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O ponto culminante é nesse reinado maior. E ele não atua nesse conflito internos. Pedro, nem por espada, eu poderia chamar milhares de anjos. E aí, então, nesse sentido, o que é preciso entender é que aponta para um reinado maior, que é de Cristo. E aí, nesse período de trevas, de confusão que já vimos no livro dos Juízes, Davi vai organizar, ele vai ser mais organizado. Só que isso aqui é importante, porque os próximos livros que nós vamos observar é 1º e 2º Reis. E se nós não entendermos esse fim do livro de Davi, essa ligação que é Davi, Samuel, o livro de Samuel, nós não vamos entender que, vem um livro com um período de caos. Davi está no meio, traz a organização. Só que depois nós vamos entrar no livro dos reis. Então iniciou a monarquia no livro de Samuel, e agora vem o desastre. Reis insensatos, insanos, ímpios, guerras, assassinatos. Então agora mais uma vez outro caos. E é importante entender isso, senão nós não iremos entender a mensagem tanto dos livros de reis e a mensagem do Antigo Testamento. E essa culminação em um rei maior, que é Cristo. Ou seja, ele vai apontar, esse reinado de Davi vai apontar para esse desastre que vai ser os reis que vêm, que não honrarão a Deus. Porque qual é o exemplo? Davi, ele está nessa transição. E olha lá que a gente vai ler nos livros de reis e vai encontrar lá.
Se você andar nos caminhos como seu pai Davi, e Beltrano andou nos caminhos de seu pai Davi. O que é que esse texto quer dizer quando encontramos essa expressão? É que Davi era um homem que se curvava diante da lei, da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, como já vimos. E aquela direção que a lei dava para como o rei deveria se comportar. E Davi é esse exemplo, mesmo sendo ambíguo. Isso é importante não esquecer. Então nós vamos ter Davi seguindo a Torá, os 5 primeiros livros. Então todo rei que o livro de Reis lá vai mostrar, e esse andou segundo seu pai Davi, é que ele estava olhando para a Bíblia, para a Torá. Bíblia que é um termo cristianizado. Então, o período do Reis é esse período de transição. Tem conflito entre as tribos israelitas. E Samuel nós vamos ver todo esse conflito. Mas no fim do reinado de Davi, isso vai ter mais intensidade. E aí temos aquela questão. Resumindo aqui, para concluirmos, quando nós olhamos os profetas anteriores, e o que são os profetas anteriores? Os livros históricos. Livros históricos de Josué a Reis são chamados livros históricos. Mas, a grosso modo aqui dizendo, os livros históricos são os profetas anteriores, é aqueles que estão mostrando para o seu leitor a maneira como esse povo deveria viver e não viveu. E o resultado de não viver como Deus tinha estabelecido é que eles foram parar no cativeiro. Então, nós vamos olhar que dentro desses livros, e os livros de Samuel, nós vamos encontrar pouca referência ao nome de Deus, ao tetragrama, como é chamado. E o que é que o autor quer mostrar com isso? Ele quer mostrar o fato de que é Deus que está conduzindo esse processo do reinado de Davi. Então, o povo inicia querendo um rei, Saul, outro rei, e Saul é escolhido. E aí nós temos um caos, uma desordem. Davi assume, e Davi é um homem ambíguo, assim como todos os outros. Mas aí detalhe, nós temos Samuel, que é o profeta orientador, mas depois Davi não quer mais essa orientação. E é tanto que no censo ele está perdido. Ele quer o seu poder. Mas o livro, quando você lê o livro de Samuel, e isso é importante para você entender a mensagem de aplicação para si. A ideia é mostrar que existe um rei maior, dominando e dizendo, eu estou no processo. Então, o autor quer mostrar que esse período ele deve ser olhado como eu estou lendo o livro. Olha, Davi é um modelo. Modelo de quê? De alguém que olhou para a Torá. Olhou os 5 primeiros livros da Bíblia. É um homem segundo o coração de Deus, no sentido de que ele tinha uma inclinação à adoração cultica de serviço, mas frágil, ambíguo. O autor quer mostrar isso. Encerrando o final do livro de Samuel e o início de Reis, você vai ver Davi que precisa de uma mulher para esquentá-lo, para ele se manter. E você já vai ter o problema, o conflito. Nós vamos olhar mais precisamente Saul ou Salomão no outro, mas a ideia é mostrar que essa ambiguidade trabalha com a desconexão dessa relação do homem com Deus. Então nós podemos olhar um livro como esse
identificar os nossos problemas. Nós estamos recorrendo à filosofia, à psicologia. E como eu falei anteriormente, nosso ponto aqui eu sou um estudante de filosofia, lido com aspectos da psicologia, porque a área da filosofia me inclina a isso, eu também amo fazer isso, mas o ponto é mostrar aqui que a teologia, ela nos dá direções para um viver. E outra, existe uma relação entre esses campos aonde ele mostra um viver adequado, uma maneira de viver. Fazer igual o Naruto. Esse é o meu jeito ninja de ser. A escritura aponta para isso. O Bruce Lee, olha o Bruce Lee, você pega e olha os seus escritos, você vai ver o livro o Tao de Akudo, do Bruce Lee. Ele está combatendo contra uma maneira já existente nas artes marciais. E ele vai mostrar isso nos seus filmes que foi produzido. As pessoas queriam copiar algo já existente. E a gente cria um jeito de fazer igreja, a gente cria um jeito de cultuar, de ter uma religião. E aí a gente cita isso em nome de Deus. A pergunta é: qual foi o meio estabelecido por Deus? Então, Samuel, ele nos aponta para isso. Que Deus em Cristo continue abençoando vocês. Se inscreve no canal do YouTube. Nós não podemos fazer live por enquanto, nós não temos inscrito suficiente. Curta, compartilha. É assim que funcionam os algoritmos. Então, basicamente eu tenho que falar isso aí. E a gente está trabalhando para que você possa olhar o texto, entender ele. Opa, entendido esse caminho, o que é que eu posso ter de ações práticas para o nosso dia a dia? Olha um exemplo, nós temos conflitos aí, uma confusão maluca de questões políticas. Eu vou citar mais uma vez, se você olhar o meu Facebook há 4 anos atrás, você irá perceber as minhas inclinações. Quando você vai examinar a escritura de maneira mais adequada, você vai ver que você estava construindo um ídolo. Eu estava construindo um ídolo vinculado mais à política, trazendo simplesmente a educação como um redentor. E olha, eu estou lidando com licenciatura, pedagogia, então eu lido com a área da educação. Mas o ponto é, eu estou fazendo desses um fim em si mesmo, um redentor para mim. E quando a gente olha, a escritura ela aponta um ser existente e soberano. Samuel lida com isso. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo. Nos auxilia aqueles que irão ouvir, no nome de Jesus. Amém.